Palavra do Senhor, 2 Coríntios 13, 5. Segundo Coríntios 13, 5. Prestemos atenção à palavra do Senhor. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Vou ler de novo. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Meus irmãos, está chegando o fim do ano, mais uma vez. Estamos em outubro desse ano. Bom, toda essa época, todo ano, eu faço a avaliação da fé. Eu peço para vocês para fazer exame da sua fé, exame da sua salvação. Então, hoje eu vou aproveitar a culto de hoje para que pelo Espírito Santo que possamos fazer uma avaliação séria, sincera, à luz da palavra de Deus. Porque a Bíblia foi escrita, porque Deus deu a Bíblia para nós, nós podemos encontrar a resposta no Evangelho de João 20, 31. Vamos lá? João 20, 31. Evangelho de João 20, 31. Diz assim: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. O João, ele reforça isso na sua carta, 1 de João. Lá ele escreve também: essas coisas foram escritas para que vocês creiam que Jesus é Cristo e que vocês tenham vida eterna. Meus irmãos, a Bíblia é livro da salvação, é livro da vida eterna. O próprio Jesus falou: vocês estudam as Escrituras porque nelas tem a vida eterna. Então, a Bíblia foi escrita para a nossa salvação, para a sua salvação, para a minha salvação. Portanto, se você crê na Bíblia, você é salvo. Se você crê na Bíblia, na palavra de Deus, você é salvo, você tem vida eterna. Agora, se você não crê na Bíblia, então você é condenado. A Bíblia deixa bem claro que todos nós somos pecadores. Estamos debaixo da ira de Deus. Portanto, precisamos arrepender. Precisamos arrepender e crer nele. Crer em Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode tirar nós do castigo de Deus. Nós precisamos de Jesus Cristo para a salvação. Jesus Cristo é o único Salvador, mediador, porque só Ele morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Portanto, irmãos, a Bíblia sempre faz pergunta para nós. Você crê nele? A Bíblia sempre faz essa pergunta para você. Você crê nele? Você tem salvação? Essa pergunta é bem curta, bem rápida, mas é uma pergunta mais importante da sua vida.
a pergunta mais importante da sua vida. Porque sua salvação está em jogo. Então, é muito importante você responder sim. É muito importante você responder sim. Sim, eu creio nele, e eu tenho vida eterna. Mas, meus irmãos, sua resposta tem que ser sincera, honesta, pela fé e pelo Espírito Santo, para a sua salvação. Romanos 10, 9, Paulo diz assim, vamos ver? Romanos 10, 9, Paulo escreveu para a igreja de Roma assim, Romanos 10, 9, se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, para que sejamos salvos, nós precisamos confessar com boca e crer em nosso coração. Não é suficiente você falar da sua boca que eu creio nele. Não é suficiente. Precisa crer em seu coração. Eu, quando era adolescente e jovens, eu perdi até conta. Quantas vezes eu aceitei Jesus? Quantas vezes eu aceitei Jesus como Salvador para perdão de meus pecados? Mas só pela boca, sem coração. Meus irmãos, você precisa crer de verdade, porque só tem um tipo de fé. Só tem um tipo de fé que salva você. Fé salvadora. Tem muitos tipos de fé, mas só tem uma fé que salva você, que é dom de Deus. Você precisa crer de boca, de seu coração, pela fé e pelo Espírito Santo. Você precisa confessar Jesus Cristo com totalidade da sua pessoa, com toda a sua pessoa. Conhecimento, a emoção e a vontade. Totalidade da sua pessoa pelo Espírito Santo, com fé verdadeira, com fé salvadora. Meus irmãos, hoje em dia, em toda parte está ensinando a salvação fácil, salvação popular, salvação que o povo quer. Basta você confessar pela boca, basta você aceitar Jesus no seu coração. Isso é assentimento intelectual. Portanto, diante dessa salvação popular, diante dessa fé, qualquer tipo de fé, muita gente diz assim: eu quero Jesus que me ama. Eu quero Jesus que me ama, que me abençoa. Eu quero Jesus de milagre, de cura, de prosperidade. Mas a Bíblia, irmão, a Bíblia apresenta Jesus da cruz. Meus irmãos, presta atenção, porque Jesus Cristo que a Bíblia apresenta não é prosperidade, não é de cura, não é de milagre. A Bíblia apresenta Jesus de cruz, de morte, sofrimento e caminhos estreitos. Jesus disse, se você quiser me seguir, você precisa negar a si mesmo e carregar sua cruz. A Bíblia apresenta esse Jesus. Não aquele Jesus que salvação popular, salvação fácil apresenta. Não, irmãos.
Portanto, irmãos, é importante examinar sua fé, mais uma vez. É importante examinar sua salvação. Mais um ano está passando. Mais um ano está passando, irmão. É hora de fazer exame séria. Por isso eu apresentei esse exame que Paulo pediu para a igreja de Corinto fazer. Paulo escreveu essa carta pedindo que fizesse exame para ver se estão aprovados, reprovados, que tem salvação verdadeira ou falsa. É salvação aí fácil, uma salvação bíblica. Verso 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Vocês precisam provar sua fé. Você mesmo. Você precisa fazer exame da sua fé, sua salvação. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Alguns acham que Paulo está alertando somente para seus adversários, seus opositores. Eles não aceitavam Paulo como apóstolo de Deus. Não aceitavam. Aí então, alguns acham que Paulo está questionando a fé deles, dizendo que vocês precisam examinar sua fé, sua salvação. Mas, irmãos, eu acho que Paulo está pedindo esse exame para a igreja toda. Pode ser que ele esteja alertando para seus adversários, mas eu acho que Paulo está pedindo esse exame não somente para eles, mas a igreja toda. É isso que gostaria de fazer nesse momento, nesse culto com vocês. Eu sempre fazia avaliação aqui em minha igreja. Eu sempre fazia isso. Através de contato pessoal, encontro pessoal, ou através de perguntas escritas. Mas, muitas vezes, a maioria da minha avaliação era feita pela pregação. Pela pregação. Porque isso é bíblico. Isso é método bíblico. É muito usado pelos reformadores. Então, melhor maneira de avaliar sua fé é pregação. Toda pregação é para você avaliar sua fé, sua salvação. Por quê? Porque pregação não é sobre salvação. Pregação não é sobre Jesus Cristo. Pregação não é prosperidade, é cura, milagre, resolver problemas pessoais. Não é, irmão. Pregação é sobre Jesus. Jesus crucificado. Paulo falou que eu vou pregar, minha mensagem é somente Jesus crucificado. Então, se a mensagem é assim, aí vocês precisam avaliar a sua fé. Eu oro para que o Espírito Santo ilumine o coração de vocês para a avaliação séria e sincera. Não despreze, meus irmãos, não despreze a avaliação. Não faça isso. Aliás, nós precisamos fazer a avaliação diariamente. Isso que faziam nossos antepassados, puritanos, aqueles homens de fé, aqueles homens piedosos. Eles faziam a avaliação diariamente para ver se está na fé, porque o homem é falível, o homem é carne. De manhã está bem, à noite pode estar mal. E Satanás está aí, do seu inimigo, todo o tempo está tentando.
Então, nada demais para você fazer avaliação diariamente. Quando você ora, você não tem momento de oração diário. Então, quando você ora, você não examina a sua fé antes de orar. Então, irmãos, não despreze avaliação. Isso é muito perigoso. Satanás faz tudo para você não avaliar sua fé. Satanás faz que você pense que, estou bem, minha fé, comparado com aqueles pessoas lá, comparado com aqueles meus amigos, estou bem. Irmão, avaliação é a luz da palavra. Avaliação, aqui, verso 5. Se vocês estão na fé, Jesus Cristo está em você. Isso é a avaliação bíblica. Se vocês estão na fé, Jesus Cristo está em você. Isso é avaliação bíblica. É assim que nós temos que fazer avaliação. Não avaliação da maneira que eu quero, avaliação que qualquer avaliação aí não tem fundamento nenhum da Bíblia. Então, irmãos, não despreze esse momento importante da avaliação. O que está em jogo é sua vida, é sua salvação, é sua eternidade. Meus irmãos, como vocês sabem, como eu sempre digo, hoje há salvação mentira, salvação falsa nas igrejas. A situação das igrejas de hoje é igual ou até pior do que a igreja de Israel no tempo de Jeremias, no tempo de profeta Jeremias. Israel estava prestes a receber o castigo de Deus. Mesmo assim, o povo falava, nós temos salvação. Nós somos povo de Deus. Nós somos povo de descendente de Abraão. Vamos dar uma olhadinha? Jeremias 7, 8, 11. Jeremias 7, 8 a 11. Ele diz assim: mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim neste templo que leva meu nome e dizer: estamos seguros, estamos salvos. Estamos salvos, estamos seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes. Esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Povo de Israel, meramente pela tradição, pela religiosidade, pelas ofertas que eles oferecem diariamente, eles pensaram que estava seguro. Mas era uma salvação sem obediência nem santidade. Mas o povo não queria nem saber. Por quê? O que é importante para eles era: somos descendentes de Abraão, somos povo de aliança, Deus nos escolheu, Deus nos escolheu. Nós cremos no nosso Deus, nós cremos no nosso Deus. Hoje, mesma coisa, irmão, nada mudou, como eu já falei, ou até pior do que no tempo de Israel, do Velho Testamento. Muitos estão sendo enganados com salvação fácil, salvação humana, salvação manipulada pelos homens. Nossa carne prefere
esse tipo de salvação. Nossa carne, poxa vida, prefere esse tipo de salvação. Prefere caminho largo. Salvação popular, sem cruz. Portanto, irmão, é muito importante examinar. Examinem-se à luz da palavra de Deus. Paulo está alertando para a igreja de Corinto. Essa alerta não é para o mundo, não é para a pessoa do mundo. Essa alerta é para a igreja. A igreja de Corinto tinha muitos problemas, né? E tinha muitos problemas. 1 Coríntios, nós podemos ler, divisão, imoralidade sexual, idolatria, problemas de dons, língua, oposição ao Paulo como apóstolo. Até tinha gente duvidando da ressurreição de Jesus. Por isso Paulo escreveu o capítulo 15 de Coríntios sobre a ressurreição de Jesus. Então, Paulo alertando para essa igreja. Puxa vida, a igreja que em vez de se preocupar com a salvação da pessoa, com santificação, né? A igreja está cheia de problemas, divididos, se orgulhando. Aí então Paulo, na primeira carta de Coríntios, ele alerta em algumas partes. Vamos lá, 1 Coríntios 3, 16 e 17. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Ele diz assim: ó irmãos da igreja de Coríntios, vocês não sabem, 16, vocês não sabem que são santuário de Deus, que Espírito de Deus habita em vocês? Mas como vocês podem ter tantos problemas na igreja? Vocês não são santuário de Deus? Ou Deus do Espírito Santo não habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Só mais um. 1 Coríntios 10, 1 de 12. 1 Coríntios 10, 1 de 12. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Bom, Paulo estava falando sobre desobediência de Israel, idolatria deles, adultério deles. Paulo estava falando os pecados do povo de Israel, do Velho Testamento. Aí ele fala, verso 11, essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. E na segunda carta para a igreja de Coríntios, ao terminar essa carta, no finalzinho da carta, ele escreve, faz exame da sua fé, exame da sua salvação. Ele pede avaliação para a igreja. Então, nós podemos ver dois tipos de avaliação, né, no verso 5. Dois tipos de avaliação. Primeiro, vocês precisam ver se estão na fé. Se vocês estão na fé. E segundo, vocês precisam examinar se Jesus Cristo está em vocês. Puxa vida, Paulo escolheu
as perguntas tão importantes para a salvação. São perguntas essenciais. Então, irmãos, você precisa saber, você está na fé? Jesus Cristo está em você? Vamos fazer exame? Vamos fazer avaliação? Para ver se você realmente está na fé? Ou Jesus está em você? Como podemos saber? Como podemos saber se estamos na fé? Como podemos saber se Jesus Cristo está em nós? São duas perguntas que vocês jamais podem deixar de lado na hora de avaliação. São duas perguntas essenciais para ver se você está salvo ou não. Essas duas perguntas são essenciais e suficientes para examinar sua fé. Bom, primeiro, você está na fé? Eu vou mudar essa frase. Você vive pela fé. Você está na fé ou você vive pela fé é a mesma coisa. Você vive pela fé? Alguns acham que vivem pela fé. Por quê? Porque estão na igreja. Porque assistem culto. Porque eu fui batizado, agora faz parte da igreja. Porque é obreiro da igreja, eu sirvo a igreja, eu trabalho para a igreja. Tudo isso é necessário para a avaliação. Mas não são prova que mostre que você está realmente na fé. Não são provas definitivas, decisivas. Não. Por isso nós precisamos ter muito cuidado. Eu vou adiantar que vocês já sabem, já expliquei várias vezes. Vou adiantar. Crer é conhecer, confiar e obedecer a Jesus Cristo. Já vou adiantar, tá? Crer não é pertencer à igreja, frequentar culto, servir a igreja como obreiro, como diácono. É importante, precisa servir, precisa assistir culto, precisa pertencer à igreja. Claro, sem dúvida nenhuma. Mas isso não garante que você está na fé. Não. Irmão, crer é conhecer Jesus Cristo e confiar nele e obedecer a ele. Quando você está na fé, você conhece Jesus. Esse conhecimento não é teoria, não é só cabeça, não é pela boca. Esse conhecimento é espiritual. Esse conhecimento é conhecimento total. Jesus falou que se você conhecer Deus, você tem vida eterna. É nesse conhecimento, nesse sentido. Você conhece Jesus, no sentido de você ter vida eterna. Então, esse conhecimento não é somente conhecimento, pela aprendizagem, pelo assentimento intelectual. Não é só isso. Você pode conhecer Jesus de várias maneiras. Mas você precisa conhecer Jesus no mesmo sentido que Jesus falou. Se você conhecer Deus e a mim, você tem vida eterna. Esse conhecimento. Você precisa confiar nele e viver para ele. Quando você está na fé, quando você vive pela fé, você vive para Jesus Cristo. Nossa igreja batiza aquele que confessa o credo apostólico pela fé, não é? Nossa igreja batiza aquele que confessa o credo apostólico pela fé. Agora, que tipo de fé é essa que nossa igreja batiza? Que tipo de fé é essa? Não é qualquer fé. Não é qualquer fé. Tem vários tipos de fé falsa. Não é. Então, vamos pedir ajuda para Catecismo Heidelberg
21. Acho que você se lembra, né? De tanto usar essa pergunta 21, né? Eu usei muito. Vamos lá, vamos ver de novo. Heidelberg, Catecismo de Heidelberg, pergunta 21. O que é verdadeira fé? Verdadeira fé é o conhecimento e a certeza de que é verdade tudo o que Deus nos revelou na sua palavra. E também é plena confiança de que Deus concedeu por pura graça, não só outros, mas também a mim, remissão dos pecados, a justiça eterna e a salvação somente pelos méritos de Cristo. Essa é a fé verdadeira. Conhecimento, certeza e confiança. De onde vem essa fé? De onde vem essa fé? Aí, o Catecismo responde: o Espírito Santo opera essa fé em meu coração por meio do Evangelho. Isso quer dizer que a fé é dom de Deus, não é? Fé é dom de Deus. É Deus que dá fé. Fé salvadora é dom de Deus. Efésios 2:8, famoso verso clássico, onde fala sobre isso. Mas vamos ver mais outro verso? Vamos ver outro verso. Atos 3:16. Atos 3:16. Atos 3:16. Diz assim: pela fé, no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês bem e conhecem. A fé que vem por meio dele. Olha, presta atenção. A fé que vem por meio dele. Por meio de Jesus Cristo. Então, a fé salvadora, fé verdadeira, é dom de Jesus. A fé que Jesus dá. Jesus é autor da fé verdadeira. Portanto, meus irmãos, se você crê em Cristo Jesus, como Senhor Salvador da vida, com essa fé verdadeira, você é transformado, você é salvo, você é perdoado, você é povo de Deus, filho de Deus. Toda a bênção da salvação é sua. Quando você aceita, quando você crê em Cristo Jesus, com essa fé verdadeira, é dom de Deus, que o Espírito Santo opera em nosso coração por meio do Evangelho. Irmão, até eu perdi a palavra, de tão empolgado estou. Meus irmãos, você é totalmente transformado, você é outra pessoa. Você se torna cristão verdadeiro. A fé em Cristo Jesus muda a sua vida para bem, para céu, para a salvação, para tudo que é melhor. Sua vida muda quando você crê em Cristo Jesus com essa fé verdadeira. Em Atos 16, nós podemos ver carcereiro, né? Carcereiro. Ele queria se matar porque pensou que todos os presos fugiram. Você lembra dele? Aí Paulo falou para ele, olha para mim. Paulo falou para o carcereiro, olha para mim. Aí falou, creia em Cristo Jesus. Creia em Cristo Jesus e sejam salvos. Você e sua família. Né? Você está lembrando? Paulo falou isso para ele. Aí ele creu. Irmão, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele mudou tudo. Precisava esperar algum tempo para ele mudar? Precisava esperar um mês? 1 ano para ele mudar assim? Não, irmão. Essa mudança aconteceu na hora. Mudança momentânea.
É fé verdadeira, é fé salvadora. É poder de fé. Ele se tornou cristão e recebeu Paulo na sua casa. Ele cuidou dos seus ferimentos, sabe? Serviu com refeição. É comunhão. Aí ele ouviu Paulo lá na sua casa. Aí ele aceitou, ele creu, ele entendeu a palavra de Paulo. Acontecendo uma igreja, estava nascendo uma igreja aí, igreja de Filipe. Igreja é comunhão comunhão dos santos, em verdade, em amor. Carcereiro, ele mudou. O que ele fez? Apenas ele creu em Jesus Cristo. O que ele fez mais? Apenas ele creu em Jesus como Salvador Senhor. E a vida dele foi totalmente transformada. Porque hoje não tem salvação, irmão. Você tem que perguntar, e minha salvação? E minha salvação? Irmão, eu não vou generalizar o caso de carcereiro para todos nós. Não vou fazer isso. Mas nós podemos aprender que a salvação é grande, é poderosa, é transformadora. A salvação muda a pessoa. E pelo menos isso vocês têm que entender. Por isso é importante perguntar, você está salvo? É tão importante essa pergunta, você está salvo? Você está salvo? A igreja tem que continuar perguntando isso. Pastor, tem que continuar perguntando isso. Toda hora. Você está salvo? Você crê em Jesus Cristo? Isso é papel de pastor. Ele creu em Jesus, ele fez mais uma coisa. Ele creu em Jesus e se arrependeu. Está lembrando? Fé, arrependimento sempre andam junto. Não pode separar. Quando você crê em Jesus Cristo, ao mesmo tempo você arrepende. Arrependimento, fé sempre andam junto. Então, esse carcereiro, ele creu em Jesus Cristo, se arrependeu dos seus pecados. Resumindo, apenas uma palavra, ele morreu para pecado. Ele morreu para pecado. Está certo? Morreu o quê? Seu velho homem. Aquele velho homem, aquele sua carne. Agora ele é nova pessoa. Ele é novo homem em Cristo Jesus. Isso é salvação. Tudo que é do mundo pecaminoso, renuncia. Tudo que é do mundo pecaminoso, começa a renunciar. Começa a renunciar. Agora ele vê a realidade verdadeira, aquela identidade do mundo pecaminoso. Aí ele começa a ver essa realidade, essa mentira, essa ilusão, esse engano. Ele começa a ver esse mundo. Torre de Babel. Adúltera, mulher adúltera. O mundo não é comparado com mulher adúltera. Meus irmãos, a fé abre seu olho. Fé dá novo entendimento para você. Fé, arrependimento dá novo entendimento para você sobre o mundo, sobre o pecado, sobre o dinheiro, sobre quem você é. Se você não tem arrependimento e santidade, você não está na fé. Você não está na fé. Tá bom? Sua fé não vem do Espírito Santo. Agora, quando você está na fé,
Poxa vida, quando você está na fé, irmãos, as maravilhas vão acontecer. Quando você está na fé, fé opera, irmão, fé opera em você, faz você pensar o mundo, pensar Satanás, pensar suas carnes, entendeu? Porque você crê na cruz, na ressurreição de Jesus, onde Jesus venceu pecado, Satanás, mundo. E você pensa também com Jesus. A fé torna essa vitória real para você. Tá certo? A fé torna a vitória de Jesus seja minha. Minha. Quando sua fé não opera, você fala que tem fé, mas não opera. Sabe por quê? Essa sua fé não passa de conhecimento. Não passa. Sua fé é apenas conhecimento só. Aí não tem poder, não tem mudança, não tem nada. Cruz de Jesus é apenas conhecimento, apenas doutrina. Você continua sendo derrotado pelo mundo. Você continua sendo derrotado pelo mundo. E sua fé torna a obra do Espírito Santo viva, real para você. Você arrepende, a obra do Espírito Santo torna viva, real, poderoso, para você ser guiado pelo Espírito Santo. Produzir fruto do Espírito Santo. Meus irmãos, sua fé opera para você ter esperança viva do volta de Cristo Jesus, segunda volta de Cristo Jesus, para você esperar esse reino glorioso, eterno, esse reino celestial. Você espera. Você não deposita esperança no mundo, não. Na riqueza do mundo, prazer do... Não. Que isso? O mundo vai ser destruído. Reino eterno. Abraão viu, né? Abraão, ele esperou pátria celestial. A fé. Irmão, Abraão é o pai de fé. Então, irmão, isso é tudo viver pela fé, tá bom? Quando Paulo perguntou para a igreja de Corinto, você está na fé? É tudo isso. É tudo isso. Segundo, Jesus Cristo está em você. Paulo falou primeiro fé. Ele falou primeiro fé, perguntou primeiro fé. Depois, ele fala união com Cristo Jesus. Não é? Então, irmão, essas duas coisas não podem separar. Se você vive pela fé, Jesus Cristo está em você. Está junto. Está para entender? Se você está em fé, se você vive pela fé, Jesus Cristo está em você. Tá bom? É impossível. Você vive pela fé e não vive união com Cristo Jesus. É impossível. Mas muita gente é assim. Muita gente, eu vivo pela fé. Eu creio em Jesus, eu creio na palavra, eu creio. Mas não vive essa união com Jesus Cristo. Separado. Irmão, a fé, união tem que andar junto. Mas muita gente fala, eu creio em Jesus. Mas Jesus não está aqui unido. Isso não é a salvação. Nós precisamos ter fé equilibrada, vida cristã equilibrada. Tá? Você tem fé, então você precisa viver com Jesus. Jesus está em você. Ele entrou em você. Mas como ele entrou? Mas como ele entrou? Ele não está no céu? Ele não está no céu? Como ele entrou? Irmão, depois que Jesus completou sua salvação, ele subiu ao céu.
e está sentado no trono. Ele está lá. Ele está lá. Mas, antes de subir, ele fez uma promessa para seu povo. Eu voltarei e nunca deixarei vocês. Eu estarei com vocês até fim dos tempos. Eu pergunto para você, Jesus voltou ou não voltou? Ele voltou ou não voltou? Ele voltou. Mas como ele voltou? Com o Espírito Santo. Irmão, isso é mistério. A gente não entende isso. Mas Jesus voltou com o Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado Espírito de Cristo Jesus. Portanto, Ele habita em nós. Ele continua no mundo, aliás, no céu. Ele está lá. Mas Ele está aqui também, no nosso coração. O Catecismo explica isso. Vocês lembram? Vocês lembram? O Catecismo explica isso. Como é possível? Jesus lá no céu e aqui na terra também. Vamos lá. Catecismo 47. Catecismo 47 explica assim: Cristo, então, não está conosco até fim do mundo, como prometeu? Cristo não está aqui conosco até fim do mundo? Resposta: Cristo é verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Segundo sua natureza humana, não está agora na terra. Não, ele está lá, no céu. Mas, olha, presta atenção, olha essa resposta. Mas, segundo sua divindade, majestade, graça e espírito, jamais se afasta de nós. Poxa vida, que maravilha é essa, irmão. Jamais ele afasta de nós. Ele sempre permanece em nós, aqui. Jesus, por isso Paulo está perguntando, Jesus Cristo está em vocês? Porque Paulo sabe que Jesus está em cristãos. Eu preparei João 14, 16 a 20, mas leia em casa, tá? O tempo está passando, então, João 14, 16 a 20, leia em casa, tá? Isso mostra que Jesus está em nós, tá bom? Então, irmão, todo cristão é unido com Cristo Jesus. Essa união já aconteceu na cruz, né? Já aconteceu na cruz. Jesus morreu e nós morremos com Ele. Ele ressuscitou, nós ressuscitamos também. Essa união já aconteceu. Então, essa união é determinante para a nossa salvação. Você precisa morrer na cruz. Você precisa ressuscitar na ressurreição de Jesus. Então, Paulo fala assim, quem vive em mim, olha, Paulo fala, quem vive em mim não sou eu mais. Eu morri. Quem vive em mim é Jesus Cristo, porque sou nova pessoa. Velho homem morreu. Aquele velho homem que peca, né? Aquele homem que ama mundo, né? Ama dinheiro, aquele homem morreu. Agora sou novo homem. Por isso, o Espírito Santo habita em mim, Jesus Cristo vive em mim. Isso é nova pessoa, irmão. Isso é salvação. Isso é salvação. Cadê a salvação na sua vida, irmão? Cadê a salvação na sua vida? Jesus Cristo está em vocês. E Paulo pergunta, Jesus Cristo está em vocês? Isso é real para vocês? É real para vocês? Meus irmãos, vocês precisam crer nisso. Vocês precisam crer nisso, que Jesus está em mim. Você crê? União com Jesus, irmão. Essa união traz poder, vitória, reino de Deus, santificação. Essa união, irmão, traz vitória.
Por isso Paulo falou, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas mais que vencedores, como mais que vencedores? Por causa dessa união, porque Jesus venceu. Ele venceu tudo. Essa vitória é nossa. Irmão, creia nisso, porque você vive derrotado, porque você vive como um coitado no mundo, sendo levado pelo mundo, sendo levado pelo engano de Satanás. Por que isso? Meu Deus! Jesus já resolveu tudo, venceu o Satanás. Por que você continua sendo enganado pelo Satanás? Por quê? Quando Satanás fala para você, ele mente, fala para ele, olha, eu sou nova pessoa. Sai, Satanás, sai! Eu não tenho nada com você. Eu não vou ouvir você não, porque tudo que você fala é mentira. Engano. Sai, Satanás, sai! Pronto! Ele sai correndo. Bom, vou terminar. Eu vou ler verso 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Irmãos, se você não crê em tudo isso, ele está dizendo, reprovados. Olha, reprovados, no sentido de quê? Condenação eterna? Condenação eterna, eu acho que não isso. Mas alguns acreditam que Paulo está falando condenação eterna. Mas eu concordo, não concordo. Porque ainda tem tempo, né? Se continua fora de fé, se continua fora de Jesus, sim. Aí sim. Mas, irmão, ainda não é fim. Nós temos oportunidades. Deus é graça, Deus é maravilhoso. Ele é misericordioso, compassivo. Ele sempre dá oportunidade. Sempre. Mas até quando? Até quando, irmão? Jesus Cristo está voltando. Ele está voltando. Tá bom? Não deixa para amanhã. Não deixa para depois. Examina sua fé, sua salvação. Oremos. Senhor nosso Deus, hoje, mais uma vez, vimos como é importante fazer avaliação sobre nossa salvação. Muita gente é enganado, levado pela salvação falsa, mas não sabe por quê, não faz avaliação bíblica. Satanás nos engana, dizendo que a salvação é fácil, é pela graça, basta abrir coração, aceita Jesus Cristo como Salvador. Deus é bom, Ele perdoa tudo, Ele é amor. Mas não tem arrependimento, santidade, nem cruz e sofrimento. Por isso Paulo nos alerta. Ele pergunta, você está na fé? Jesus Cristo está em você? A Bíblia deixa bem claro quem é Cristo Jesus. A Bíblia deixa bem claro quem é cristão. Cristão é aquele que vive pela fé. Está unido com Cristo Jesus. O Senhor nos ajude a fazer exame séria, sincera, pelo Espírito Santo, sobre nossa salvação, baseado nesse ensino de Paulo. Esse exame possa nos orientar ao caminho certo para viver a salvação plena em Cristo Jesus. Oh Senhor, faça a tua obra na nossa igreja, estabeleça teu reino para a tua glória na nossa igreja, Senhor. E assim nós oremos em nome de Cristo Jesus. Amém.